Caros e caras colegas, boa tarde a todos. Damos hoje início ao curso breve Agenda do Trabalho Digno e as alterações à legislação laboral, com a duração de 6 horas, dividido em 6 sessões, com a duração de 1 hora cada, num dia em que, como sabem, foi aprovada no Conselho de Ministros realizado hoje, precisamente em Braga, a regulamentação de algumas das medidas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, já anunciadas, entretanto, pela Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Conforme anunciado, este curso será ministrado pelo Sr. Dr. Rui Assis, pelo Sr. Conselheiro Professor Dr. Júlio Gomes e pelo Sr. Professor Dr. João Leal Amado. Esta primeira sessão estará a cargo do Sr. Dr. Rui Assis, que nos irá falar sobre os aspectos gerais da Lei 13/2023, de 3 de abril, e ainda sobre as alterações no domínio dos contratos a termo e da cessação do contrato. E a quem agradeço penhoradamente a disponibilidade para integrar o painel de oradores deste curso, tanto nos honrando com a sua presença. Passo a apresentar uma breve nota curricular do Dr. Rui Assis, o que não é fácil, tendo em conta o seu vastíssimo e brilhante currículo, dizendo-vos apenas o seguinte. O Sr. Dr. Rui Assis é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, inscreveu-se como advogado em 1989, sendo sócio da Delgado e Associados. Tem sido docente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Escola de Direito da Universidade do Minho e da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto, no âmbito do ensino pós-graduado. Desempenhou vários cargos na Ordem dos Advogados, de entre eles membro e vice-presidente do Conselho Distrital do Porto, presidente do Centro de Estágio do Porto, vice-presidente do Conselho Geral, membro do Conselho Pedagógico do SEGE, tendo sido eleito também pela Assembleia da República como membro suplente do Conselho Superior do Ministério Público, sendo ainda autor de diversos artigos na área do direito do trabalho, publicados na Coimbra Editora, Almedina, Nova Causa, Ciência Jurídica, Prontuário Direito do Trabalho e outros. Mantém atividade regular como docente convidado, formador e conferencista nas áreas de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. Sem mais delongas, Sr. Dr. Rui Assis, tem a palavra. Muito boa tarde, doutora Ana Santos, muito boa tarde, caros colegas, é um gosto estar aqui. E esse gosto começa por justificar um agradecimento à doutora Ana Santos, à delegação de Braga da Ordem e à doutora Ana Santos, em particular pelo convite, que muito me honra e que muito me gratifica, e portanto dizer-vos do gosto que tenho em estar aqui e, no fundo, em poder abrir, vamos dizer assim,
em poder abrir esta iniciativa, que me parece muitíssimo interessante. Às vezes, enfim, nós fazemos, e também tem lugar que o façamos, sessões compactas sobre uma espécie de resumo das alterações todas. E este modelo, este formato pelo qual eu felicito a doutora Ana Santos, parece-me interessante, porque no fundo conseguimos aqui, em 6 sessões, com uma duração que seja plausível e não muito perturbadora para o trabalho das colegas e dos colegas, fazer abordagens mais sistemáticas e mais aprofundadas sobre alguns aspectos. Não conseguiremos seguramente, nas 6 sessões, não conseguiremos abordar tudo o que muda. Aliás, como a doutora Ana Santos acabou de dizer, hoje já há coisas que mudaram ou que pelo menos mexeram nesta matéria e neste domínio no sentido de regulamentar alguns aspectos. Se calhar depois podemos, até na próxima sessão, que ainda será da minha responsabilidade e que tenho aqui um bocadinho a incumbência destes aspectos de enquadramento e de caráter mais geral, poder fazer uma referência ao que hoje saiu do Conselho de Ministros. A última nota, mesmo ainda neste registro de início, é para vos dizer também do gosto, particular gosto, que eu tenho gosto e honra que eu tenho em partilhar este curso com o professor Júlio Gomes, que, portanto, um brilhantíssimo juiz laborista, um brilhantíssimo juiz conselheiro, e a quem me unem laços pessoais. Foi meu orientador de mestrado em 2000, e, portanto, com ele trabalhei muitas horas e muito tempo, e por quem tenho um apreço imenso. E também, relativamente ao Dr. Leal Amado, quem sou amigo pessoal, com quem também partilhei uma publicação em tempos de uma legislação laboral, na Coimbra Editora, cuja última edição foi em coautoria com ele, e, portanto, este é um gosto acrescido, se quiserem, nesta circunstância. Vou usar convosco, partindo assim já para, digamos assim, para aquilo que nos traz aqui, eu usarei um suporte, que é um PowerPoint, que, enfim, também vence um bocadinho esta circunstância de estarmos em registro Zoom, mas, enfim, é um registro que tem desvantagens quanto a vermos as caras uns dos outros ao vivo e em expressão, mas também permite uma participação muito mais alargada. Portanto, vamos usar isso e vamos tirar partido disso. Eu usarei o PowerPoint, que no fundo é apenas, se quiserem, um meu sumário, ou um sumário para a minha orientação e partilho convosco sobre a sessão. O que nós definimos, e com a doutora Ana Santos, foi, e também com os outros colegas oradores, foi que nesta primeira sessão, e também um pouco na segunda, mas sobretudo nesta, nós faríamos aqui algum enquadramento que passa pela própria Lei 13 de 2023. Ou seja, na prática nós, enfim, admitindo que nos ouvintes estejam predominantemente advogados, ainda que possam não estar exclusivamente advogados, e a todos se destina a sessão, a verdade é que nós vamos focar nas matérias que se traduzem na alteração ao Código de Trabalho, em primeira linha, também um pouco à regulamentação do Código de Trabalho, mas no fundo o que nos vai ocupar assim de forma imediata para a nossa atividade profissional são as alterações ao Código de Trabalho. Mas é importante, aliás, já há edições, já há pelo menos uma edição do Código de Trabalho atualizado, e é justamente o que é o Código de Trabalho atualizado, ponto, com as novas alterações. E, portanto, mas é importante nós termos a noção de que o que muda não é apenas o Código de Trabalho, e também algumas implicações gerais daquilo que a lei transporta e que tem implicações no próprio regime do Código. A primeira nota, agora deixem-me ver que eu estou aqui com uma dificuldade técnica de fazer seguir, já não estou, está superada a dificuldade técnica. O que no fundo nos traz e o que aqui nos direciona, resulta da Lei 13 de 2023, de 3 de Abril, uma lei que é dito no último ponto, nas últimas linhas deste diapositivo, entrou em vigor genericamente no dia 1 de maio. Eu digo genericamente porque, de facto, houve normas que entraram em vigor antes, e há também normas que aguardam regulamentação, mas genericamente entrou em vigor no dia 1 de maio, no Dia do Trabalhador, conforme resulta do artigo 37 da Lei 13 de 2023. Esta lei aparece no âmbito, no enquadramento da denominada Agenda do Trabalho Digno. Portanto, é este, se quiserem, o leitmotiv destas alterações, é a Agenda do Trabalho Digno,
Isto tem muito a ver com um contexto europeu do ponto de vista laboral, já abordava também esse aspecto de forma mais específica, mas naturalmente que, enfim, a designação agenda do trabalho digno, tenho eu dito noutras intervenções, é uma coisa que é intrinsecamente benigna, não é? Quer dizer, nós no fundo, quando alguma coisa se chama agenda do trabalho digno, nós à partida estamos de acordo, não é? Todos nós estamos de acordo com a dignidade no trabalho e com o aumento da dignidade do trabalho. E isso não nos deve impedir de ter sobre algumas alterações algum sentido crítico, e acho que vão ouvir isso até mais do professor Júlio Gomes e do professor Leal Amado, sem prejuízo, apesar de tudo parecer que são mais as coisas que melhoram do que as coisas que pioram ou que não são, ou que ficam aquém daquilo que se poderia desejar. Isto sobretudo porquê? Porque nós estamos num domínio que é particularmente sensível, não é? O domínio laboral, o domínio normativo laboral, particularmente sensível às oscilações do contexto social e às oscilações do contexto político. Bom, é importante nós termos presente, e eu digo isto, os colegas que já estudaram e que já prepararam não vão levar a mal, mas eu penso também que pode haver colegas que estão a chegar agora ao tema e estão a chegar agora às alterações, e eu costumo dizer, quando as alterações legislativas não nos ajudarem muito, pelo menos que não nos estorvem. E, portanto, a ideia é esta. Há aqui coisas que eu apresentarei, que são coisas quase elementares do ponto de vista da abordagem legislativa, da lei, mas que me parecem que são boas do ponto de vista de um GPS para as alterações. A lei propriamente dita, e portanto, eu vou passar uma parte desta sessão a falar da lei, e não ainda das alterações ao Código. A lei tem 37 artigos, 37 normas. E, portanto, nós, no fundo, temos que ter alguma atenção sobre algumas dessas 37 normas, porque elas, no fundo, condicionam tudo o resto, designadamente às alterações que são feitas no domínio do Código de Trabalho. Este conjunto de alterações, em primeira linha, e isto irão também ouvir, designadamente por parte do professor Júlio Gomes, antecipando eu que já o ouvi falar sobre os temas de que ele irá falar e, portanto, conheço a abordagem dele. Há aqui um aspecto importante que tem a ver com esta transposição de duas diretivas da União Europeia, ou seja, este conjunto de alterações que incorporam a Agenda do Trabalho Digno e que incorporam as modificações que resultam da Lei 13 de 2023, também asseguram a transposição de duas diretivas da União Europeia, e muitas das alterações que nós temos, por exemplo, alterações no domínio do dever de informação, ou alterações sobre aspectos relativos a alterações nas licenças da parentalidade, ou naquilo que é hoje o estatuto, e esse é um ponto que também, enfim, tentaremos aqui pelo menos referenciar, o chamado Estatuto Jurídico-Laboral do Trabalhador Cuidador, que é uma novidade, e isso resulta diretamente da Diretiva 2019-1158 do Parlamento Europeu e do Conselho. E, portanto, eu também trago isto aqui porque dir-se, bom, mas nós vamos resolver algum problema lá no escritório com as diretivas? Não sei, depende. E cada vez mais nós, advogados, temos a percepção de que há instrumentos normativos, designadamente da União Europeia, dos quais nós podemos e devemos lançar mão, muitas vezes, na aplicação do direito nacional. E, portanto, há aqui, reparem, a primeira diretiva relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, há um conjunto de normas que são alteradas no Código que têm diretamente a ver com isto. Lá iremos e lá falaremos delas nas sessões todas. E há a diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores, que revoga uma diretiva, aliás, de 2010, e que tem também direta implicação em algumas alterações do Código de Trabalho. Portanto, salientar aqui, porque é a primeira coisa que a lei diz, o texto da lei começa por dizer exatamente, a presente lei procede, a linha A, transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2119-1152, B, a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2019-1152. Estou no artigo 1º da lei, e eu irei sempre falar de normas da lei até passar para o Código do Trabalho propriamente dito. Isto porque é importante nós, como vos disse, nós vamos amanhã comprar, passa a publicidade da Almedina, um Código de Trabalho atualizado, mas o Código de Trabalho, infelizmente e dificilmente, ou provavelmente não trará, não vi ainda a edição, embora saiba
já exista, a Lei 13 de 2023. E a Lei 13 tem muitas normas que são muito relevantes para a aplicação de normas do Código do Trabalho. Vou dar aqui alguns exemplos. E, portanto, nós não podemos perder de vista a lei antes de entrarmos nas alterações ao Código propriamente dito. Tanto mais que, e este é outro aspecto que aqui vos deixo partilhado, de facto, a lei altera 13 diplomas com incidência laboral. 13, não altera apenas o Código de Trabalho. Altera 13 diplomas. Eu já, um pouco mais à frente, referirei quais são os domínios que são alterados ou que estão mexidos, mas são 13 diplomas com incidência em matéria laboral. E, portanto, muitos de nós trabalhamos, por exemplo, ou alguns de nós podemos trabalhar com a realidade do trabalho temporário das empresas de trabalho temporário. Há alterações no Código, no domínio do trabalho temporário, mas há alterações noutros diplomas das empresas de trabalho temporário que são introduzidas, que não são alterações ao Código, e que são introduzidas pela Lei 13 de 2023, no diploma respectivo das empresas de trabalho temporário. Antecipo já uma outra nota, que é prática, embora seja um tipo de trabalho, quem anda pela área laboral na profissão, é uma área que não, é um tema que não aparece muito. Quando aparece é um quebra-cabeças, que é o tema do serviço doméstico. A lei 13 de 2003 altera o regime jurídico do serviço doméstico. E, portanto, nós temos aqui vários domínios que são alterados no âmbito destes 13 diplomas e que vão para lá, muito para além, das alterações ao Código e das alterações ao regulamento do Código, entre as quais, naturalmente, nestes 13 diplomas, há o Código do Trabalho e a Lei 105 de 2009, como sabemos é a lei que regulamenta o Código do Trabalho, e que será um prato forte, digamos assim, das nossas sessões. No caso concreto do Código do Trabalho, nós estamos perante a 23ª alteração em 14 anos de vigência, o que é, de facto, enfim, é um desporto radical, como eu costumo dizer. É um desporto radical porque nós, de facto, temos um diploma que é de 2009, de fevereiro de 2009, e que conheceu já 23 alterações em 14 anos de vigência, o que dá, enfim, bem mais do que uma alteração por ano, o que é naturalmente muito justificado por aquilo que eu há pouco vos referi, ou seja, nós temos aqui contextos sociopolíticos e sociopartidários e económico-sociais que vão determinando zigue-zagues do ponto de vista de vários institutos jurídico-laborais. Nós tivemos aqui, o Código conheceu, logo a partir de 2011/2012, alterações por virtude da Troika. Não é? Portanto, tivemos vários institutos que foram alterados na perspectiva de flexibilizar e na perspectiva de tornar menos onerosa a cessação dos contratos de trabalho. E quando se passou esse ciclo, não é? E portanto aí apareceram institutos completamente novos, como foi, por exemplo, o Banco de Horas Individual, e depois, quando há o refluxo dessa tendência 2011-2012, quando aparece, digamos assim, o ciclo legislativo pós-Troika, nós temos tendências em sentido oposto. Nós tínhamos um quadro até 2011-2012, por exemplo, relativamente ao pagamento de trabalho suplementar, que é um ponto que eu falarei na próxima sessão, e a verdade é que a partir de 2011-2012 tornou-se mais barato pagar trabalho suplementar, e agora temos uma tendência que, de algum modo, não vai retomar o que estava em 2011, mas vai reequilibrar a questão da utilização de trabalho suplementar, conforme nós pretendemos estimular a utilização ou estimular a não utilização. Portanto, há aqui sempre esta tendência, o que torna dura e difícil a nossa vida como advogados, e também torna muitas vezes complexa a análise de tanta alteração, algumas delas sem grande rigor. Na próxima sessão, quando partilhar convosco algumas notas sobre o regime das faltas, há lá um exemplo claro de que às vezes de que se justificaria sempre mais rigor nas alterações legislativas. Agora, aqui uma nota importante é das tais que eu digo, não é venha mal eu fazer esta referência, mas acho que isto é útil e prático para quem estiver agora a chegar ao tema. Claro que se nós comprarmos a versão atualizada sem nos preocuparmos com a origem dela e sem perceber o que é que, o problema fica parcialmente resolvido. Mas o legislador utiliza uma técnica
no que diz respeito concretamente ao Código de Trabalho, utiliza uma técnica de alteração que se traduz no seguinte: se nós formos à Lei 13 de 2023, encontramos, do ponto de vista da sistematização, do ponto de vista dos tais 37 artigos, encontramos dois modelos de alteração do Código de Trabalho. Um modelo de alteração é através de modificações de redação. Isto é, o Código dizia 18 dias, passa a dizer 24 dias. E essas modificações de redação de normas do Código estão todas reportadas no artigo 2º da lei. Artigo 2º da Lei 13 de 2023. Portanto, no artigo 2º da Lei 13 de 2023, nós temos, se quiserem, o pacote das alterações que resultam de modificações de redação. Mas, se nós chegarmos lá, não encontramos, no artigo 2º, todas as alterações ao Código. E porquê é que não encontramos? Porque a segunda modalidade de alteração é através dos aditamentos, isto é, de novas normas, leia-se novos artigos do Código do Trabalho, e esses aditamentos, os aditamentos de novos artigos, dos As, dos qualquer coisa A, ou A, B, C, por aí fora, essas novas normas não estão no artigo 2º da lei, estão no artigo 13º da lei. Portanto, a lei tem, se quiserem, do ponto de vista sistemático, deslocalizadas as duas alterações. Uma opção possível, e quiçá pedagogicamente mais adequada, era ter um artigo 2º sobre alterações de redação do Código e um artigo 3º sobre aditamentos ao Código. E assim sucessivamente para todos os outros diplomas. A opção do legislador é condensa primeiro as modificações de redação e depois os aditamentos. O que leva a que, já me aconteceu, colegas ligarem-me a dizer: eu ouvi falar aqui de uma falta nova, a falta por luto gestacional, eu tive a ver as alterações ao Código no artigo 2º da lei e não está lá a norma. E disse: pois não está, porque está no artigo 13º. No artigo, é uma norma nova e as normas novas são deslocalizadas para o artigo 13º da lei. Portanto, chamar a nossa atenção para a circunstância, para o facto de esta técnica de alteração legislativa ter esta peculiaridade. E, portanto, nós precisarmos aqui de um GPS, volto a dizê-lo, para não nos perdermos. Reparem, relativamente a todos os diplomas que são alterados, o que acontece é isto: aparece num artigo, numa norma da lei, as alterações de redação, e numa norma distante, na sua sistematização, os aditamentos. E, portanto, temos de estar prevenidos relativamente a isso. Relativamente ao Código de Trabalho, naturalmente que se nós usarmos um código, uma versão consolidada já atualizada, a questão, enfim, suprime-se se nós não precisarmos de recuperar o sentido da alteração e, digamos assim, o momento da alteração. Mas relativamente a todos os outros diplomas, esta nota, que aqui partilho convosco sobre esta técnica legislativa, vale e tem, digamos assim, relevância. Outra nota que aqui deixo, porque admito que para alguns colegas, e tenho percebido isso, enfim, já percebi isso ao longo dos últimos anos, mas tenho percebido isso sempre e cada vez mais, que muitos de nós trabalhamos, por exemplo, na área do trabalho em funções públicas, porque hoje, ou porque somos advogados de uma entidade que é uma entidade pública e que, portanto, estabelece relações de trabalho de emprego público, ou porque somos procurados por pessoas que trabalham para essas entidades, e isto que antigamente era um domínio inacessível, há 20 anos atrás, tornou-se um domínio acessível, até porque hoje o que existe a enquadrar isto é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, mas a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas manda aplicar, tem uma norma de remissão genérica, que é a norma do artigo 4º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que manda aplicar, na medida em que tal seja possível, depois isso é uma técnica que não cabe aqui na sessão 2, precisamente o Código do Trabalho. E, portanto, há ali um link no artigo 4º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas para o Código do Trabalho, o que tornou isto um domínio muito mais acessível. Então, o que se passa é que a Lei 13 de 2023, no seu artigo 36, confere uma autorização legislativa ao Governo justamente para proceder a uma alteração no domínio da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sobretudo naquilo que diz respeito às consequências resultantes da transposição das duas diretivas. Isto é, relações de trabalho transparente, dever de informação, alterações relativas à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E, portanto, nós devemos estar à espera que virá aí, aliás, esta alteração legislativa entrou em vigor no dia seguinte à publicação da lei, quando entrou em vigor no dia 4 de abril, e é expectável, enfim, sem prejuízo dos sobressaltos
governamentais que venhamos a conhecer, ou não, mas é expectável que a um prazo relativamente curto venha também uma alteração no domínio da Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Agora chamava a nossa atenção apenas para algumas normas, ainda e sempre para já da Lei 13 de 2023, algumas normas da própria lei que podem ter algum interesse prático. Uma é a norma do artigo 32º da lei, que determina a suspensão de, já tenho visto dizer a suspensão dos fundos, não é verdade, determina a suspensão de algumas obrigações, quer do FGCT, quer do FCT, portanto, dos fundos relativos ao contrato de trabalho. Por exemplo, e estas são alterações, suspensão de obrigações muito relevantes, quanto à adesão aos fundos, quer quanto às obrigações de pagamento, quer quanto às consequências resultantes do incumprimento da entrega. Reparem, o que é que o artigo 32 da lei, nos seus números 4 e 5, o número 4, que se refere ao FGCT, diz que ficam suspensas durante a vigência do acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, os salários e da competitividade, um conjunto de alterações. E a norma, para quem tiver que trabalhar especificamente ou tiver uma situação que tenha a ver com os fundos, a norma especifica, a norma do número 4 e também do número 5, do artigo 32 da lei, não estou a falar de 32 do Código, estou a falar de 32 da lei, especifica quais são as obrigações que ficam suspensas. Eu devo-vos aqui exemplos, mas estão lá, portanto, quem tiver necessidade de trabalhar especificamente nesta matéria, é necessário socorrer-nos, está aqui a nota, da Lei 70/2013, de 30/8, que é justamente o diploma que regula a matéria dos fundos de compensação. Isto é válido para o FGCT e é também válido para o FCT, de acordo com o número 5 do mesmo artigo 32, que refere, ficam suspensas até a entrada em vigor das alterações aos regimes jurídicos do Fundo de Compensação do Trabalho, as obrigações relativas ao FCT, previstas nos artigos e nos números, e especifica também por referência a esta mesma Lei 70/2013. Portanto, não é dizer que ficam todas as obrigações suspensas, ficam algumas obrigações suspensas, e as mais relevantes do ponto de vista do dia-a-dia das entidades empregadoras é, por exemplo, a adesão e as obrigações de pagamento, e portanto, nós devemos ter isso em boa conta e devemos ter isso sob vigilância, porque é uma matéria, designadamente para quem acompanhar entidades empregadoras, quem prestar assessoria jurídica a entidades empregadoras, e isto é uma matéria de relevância prática significativa. A Lei 13 é uma nota só, de acordo com as regras que determinam a necessidade da obrigação de republicação de diplomas. No artigo 34, determina a republicação de 2 diplomas, o relativo às contraordenações laborais e de segurança social e também o relativo ao serviço doméstico. O novo regime jurídico do serviço doméstico, aqui não é preciso, há sempre aquela opção de consultarmos o site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, mas também a própria lei no seu artigo em anexo e por determinação do artigo 34 procede à republicação destes 2 diplomas, que são diplomas práticos importantes, quer o relativo às contraordenações laborais, quer o relativo ao serviço doméstico. Está republicado a versão consolidada, está republicado em anexo à lei todo o regime jurídico do serviço doméstico. Deixo-vos a nota de que uma das tendências transversais das alterações ao Código é o incremento das coimas relativas e da qualificação relativa às contraordenações. Portanto, há muitas normas do Código que são apenas alteradas na parte relativa à qualificação da contraordenação resultante do incumprimento da norma que possa estar em causa. No artigo 35, peço desculpa só porque estou aqui a usar o rato e posso... No artigo 35, o artigo 35 é uma norma de aplicação no tempo das alterações. No número 1, para referir aquilo que me parece mais relevante, no número 1 do artigo 35 da lei, a propósito da questão da aplicação no tempo, é estabelecida, no fundo, a regra
relativo aos contratos de trabalho celebrados antes de 1 de maio de 2023. E diz isto: ficam sujeitos ao regime do Código de Trabalho com a redação dada pela presente lei, os contratos de trabalho, estamos a falar aqui genericamente de contratos de trabalho, não estamos a falar especificamente ainda de contratos a termo, estamos a falar de contratos de trabalho, celebrados antes da entrada em vigor desta lei, salvo quanto às condições de validade e a efeitos de factos ou situações anteriores àquele momento. No fundo, isto é uma regra de aplicação no tempo, que no domínio das alterações ao Código é basicamente a alteração, a regra habitual. Portanto, aqui é a regra. No número 2, há aqui uma norma que é uma norma que deve merecer o nosso cuidado e a nossa atenção, embora também não seja uma coisa absolutamente desconhecida no domínio das alterações ao Código de Trabalho. Há aqui uma das alterações e falarei dela ainda que a título meramente identificativo mais à frente, uma das normas que é alterada pela Lei 13 de 2013 é a norma do artigo 366 do Código. A norma do artigo 366 do Código, como sabemos, é uma norma que eu costumo chamar de uma norma rotunda. Porquê? Ela está, do ponto de vista sistemático, inserida no domínio do despedimento coletivo e estabelece a compensação pelo despedimento coletivo. Sendo certo que essa norma é uma norma rotunda. Porquê? Porque ela quer o regime da cessação de contrato, do despedimento por extinção de posto de trabalho, quer o regime do despedimento por inadaptação, remetem, quanto à compensação, ao valor da compensação, remetem para o artigo 366 do Código. No fundo, todas as situações de despedimento por causas objetivas, despedimento coletivo, despedimento por extinção de posto de trabalho e despedimento por inadaptação, têm o valor da compensação fixado no artigo 366 do Código, no número 1. Esse valor, como sabemos, até ao dia 30 de abril, de acordo com a redação existente e até então vigente, era de 12 dias de retribuição base e antiguidade, e com esta norma, com esta alteração, e portanto com a nova redação do 366, número 1, passa a ser de 14 dias. Está aqui um ligeiro incremento do valor da compensação. Pronto. O que é que acontece nesta norma do número 2 do artigo 35 da lei a propósito deste tema do 366? A lei vem dizer assim: o constante da nova redação dada ao número 1 do artigo 366 do Código apenas se aplica ao período da duração da relação contratual contado do início da vigência e produção de efeitos da presente lei. Ou seja, o que é que significa? Significa que se nós amanhã tivermos, isto já aconteceu anteriormente, como se recordam, sempre que nós mexemos em valores da compensação, desigualmente naquela fase em que tivemos regimes transitórios, justamente após 2012. Se eu tiver que, de acordo com o que aqui está, daqui a um ano, apurar o cômputo de um valor de uma compensação por um despedimento por causas objetivas, e eu vou calcular até 30 de abril de 2023 em função de 12 dias por cada ano, e a partir de 1 de maio de 2023, se for daqui a um ano, durante o período de um ano, de acordo com 14 dias por cada ano. Portanto, no fundo, esta norma de aplicação no tempo do número 2 do artigo 35, o que faz, e já vimos isto no passado, é definir aqui janelas de tempo. Para efeitos de, isto sem prejuízo de outros regimes transitórios que haja para trás, mas para efeitos desta alteração, 12 para 14 dias, eu só vou considerar os 14 dias por cada ano para o tempo de duração do contrato, do vínculo, que for subsequente a 1 de maio de 2023. Que for subsequente à entrada em vigor e produção de efeitos desta norma. Pronto, e portanto temos de estar preparados para isso. O cômputo não é diretamente feito em função de 14 dias, não. É em função de 14 dias apenas a partir de 1 de maio, até essa data, como vos digo, sem prejuízo de outros regimes transitórios anteriores, calculado em função da regra existente até 30 de abril, que era a regra dos 12 dias por cada, de acordo com o 366, dos 12 dias
de retribuição base e oportunidades por cada ano completo de antiguidade. Depois, no artigo 6º, há aqui também uma norma relativa, e esta norma pode ter alguma importância, um outro título que eu falarei na próxima sessão, aqui sim uma norma específica quanto à questão da aplicação das alterações aos contratos de trabalho a termo resolutivo. A lei diz isto: o regime estabelecido no Código de Trabalho com a relação dada pela presente lei não se aplica aos contratos de trabalho a termo resolutivo no que respeita à sua admissibilidade, renovação e duração, e à renovação dos contratos de trabalho temporário, uns e outros celebrados antes da entrada em vigor da referida lei. Portanto, o que é que se considera aqui? Também 2 janelas de tempo, e diz que a nova relação não se aplica ao que tenha sido celebrado antes da entrada em vigor da lei, no que respeita concretamente à sua admissibilidade, renovação e duração. Também é uma fórmula que já tem sido utilizada noutras alterações normativas anteriores, designadamente quando se mexe na matéria dos contratos a termo. Deixo-vos aqui apenas para termos esta noção, e na medida em que isto tem... acho que é importante nós termos esta noção quase visual. Quais são os domínios legislativos que são objeto da alteração da lei? Reparem, a lei altera o Código do Trabalho, a lei altera a regulamentação do Código, e depois nós teremos que fazer, cada um de nós, em função dos seus interesses e também em função de sessões de formação mais específicas e de zoom mais apertado, irmos aqui por partes, mas a lei 13 de 2023 introduz alterações no Código de Trabalho e na regulamentação, introduz alterações no regime das contratações laborais e da segurança social, introduz alteração no Código dos regimes contributivos, no regime do serviço doméstico, no Código de Processo de Trabalho. Na próxima semana darei uma nota só sobre o que é que altera, também não é nada de muito significativo, mas altera o Código de Processo de Trabalho. Portanto, já agora, quando formos comprar a alteração, a dita edição atualizada, podemos aproveitar e ela que traga também o Código de Processo de Trabalho atualizado. Altera o Estatuto da Inspeção-Geral do Trabalho, altera o regime das agências privadas de colocação de empresas e empresas de trabalho temporário. Os colegas que trabalham com trabalho e com empresas de trabalho temporário, sobretudo, a perspectiva do trabalho temporário enquanto realidade laboral está no Código de Trabalho, mas a perspectiva do trabalho temporário na perspectiva empresarial está neste diploma, no diploma relativo às empresas de trabalho temporário. Altera em matéria de prestações sociais, porque de facto há aqui, sobretudo no domínio da parentalidade, uma proteção social acrescida para algumas figuras e alguns institutos. Altera no domínio dos estágios profissionais, no domínio do acolhimento familiar, porque há aqui questões que passam a ser valorizadas ao nível do acolhimento familiar, e também altera no domínio do regime geral das infrações tributárias. Ou seja, estamos a falar de domínios muito diferentes, estamos a falar de domínios muito diversos, mas aqui, sobretudo, a minha preocupação é sensibilizar-nos a todos de que há muita matéria que é alterada. Não é apenas alterado o Código de Trabalho, não é apenas alterada a regulamentação do Código. E cada um de nós pode ter interesse mais focalizado num ou noutro regime. Há aqui matérias que são transversais, as contratações são transversais, mas depois há regimes mais específicos e que têm a ver também com aquilo que sejam as necessidades profissionais de cada um de nós, mas partilhava convosco isto. Há, de facto, uma multiplicidade de alterações quanto aos domínios legislativos que são mexidos. Tentaria agora, estou a gerir isto assim um bocadinho a ritmo acelerado, espero que não demasiado aborrecido, nem demasiado... tentaria agora descer, agora sim, ao Código do Trabalho, para tratar 2 temas que tínhamos programado para a sessão de hoje. Um tem a ver com o regime dos contratos a termo. Há aqui algumas alterações, são muito localizadas, mas eu queria partilhar estas alterações convosco. Quais são elas? Há uma alteração importante do ponto de vista prático, no regime, no artigo 141 do Código de Trabalho. O que é que o 141, no fundo, dizia até agora? O 141 dizia até agora é, efetivamente, que o artigo 141, na linha E, e é a linha E de Eduardo, que é a linha que é mudada,
no fundo estamos na norma relativa à forma e conteúdo do contrato de trabalho a termo. Isto é, o que é que um contrato de trabalho a termo tem? Como sabemos, o contrato de trabalho a termo é um contrato sujeito à forma escrita qualificada, porque a lei diz o que é que lá tem que estar necessariamente, e na linha E era referido indicação do termo estipulado e do respectivo motivo justificativo. Bom, o que agora passa a dizer é indicação do termo estipulado e agora, de novo, ou da duração previsível do contrato e do respectivo motivo justificativo, consoante se trate, respectivamente, de contrato a termo certo ou contrato a termo incerto. Ou seja, o que é que aqui muda? É que eu passo, na prática, eu passo a ter que fazer menção num contrato de trabalho a termo incerto qual é a duração previsível do contrato. Nos contratos a termo certo, o tema já não existe como já não existia. Eu tenho que lá colocar qual é o termo, porque ele é um termo certo. O que eu não tinha que fazer mais nada, a não ser um motivo justificativo, era nos contratos a termo incerto. E nos contratos a termo incerto, a lei agora obriga-me a colocar a duração previsível do contrato. Naturalmente que esta duração é previsível, porque se ela fosse mais do que previsível, eu então deveria celebrar um contrato a termo certo. Mas no fundo isto corresponde a quê? Isto corresponde a uma tentativa do legislador de não permitir, ou pelo menos dificultar a ideia de que, desde que eu conseguisse um fundamento para tal, eu punho um contrato a termo incerto e vamos vendo. Vamos vendo. Pode durar mais ou menos, mas é a termo incerto, vamos vendo. O motivo vem e o motivo vai. De algum modo, há aqui uma tentativa, que valerá o que valerá, mas há aqui uma clara tentativa no sentido de, mesmo no contrato a termo incerto, há uma ideia, há uma previsibilidade, na medida em que haja, enfim, no limite pode não haver, mas na medida em que haja, há aqui uma previsibilidade relativamente a essa duração do contrato a termo incerto. Está aqui reparem, esta alteração é uma alteração do ponto de vista substantivo importante, mas é também uma alteração importante do ponto de vista formal, ou seja, na minuta que nós elaboramos no escritório, o que fomos desenvolvendo relativamente à minuta do contrato a termo, eu tenho que ter consciência de que quando eu estiver perante a picar, digamos assim, as alíneas do 141, na minha minuta, quando se estiver perante um contrato a termo incerto, eu tenho que dizer alguma coisa sobre esta exigência da lei, a indicação da duração previsível do contrato. Primeira alteração no domínio dos contratos a termo que vos queria referir, que resulta do artigo 141. Depois há uma alteração relativamente ao artigo 143 que entra, enfim, também é aqui há aqui um certo alargamento, de conceitos, quer no artigo 143, quer no artigo 144, já falarei de forma mais específica. No artigo 143, a lei, no fundo, vai fazer o quê? Vem criar aqui o que é que aparece de novo? No artigo 143, a lei passa a introduzir ao lado, no fundo a formulação é esta: a cessação do trabalho a termo por motivo não imputável ao trabalhador impede nova admissão ou afetação do trabalhador através de contrato de trabalho a termo ou de contrato de trabalho temporário, cuja execução se concretiza no mesmo posto de trabalho, e isto até agora era o que existia, e o legislador acrescenta ou atividade profissional. Portanto, a ideia de que nós não conseguimos resolver o problema ficcionando um novo posto de trabalho se a atividade profissional for a mesma. No fundo, nós estamos tradicionalmente muito fechados e muito vinculados à questão do posto de trabalho. E que muitas vezes é mais uma abstração do que uma concretização. E a lei, nestes impedimentos de novas admissões, na sequência da cessação do contrato de trabalho por motivo não imputável ao trabalhador, a lei vinculava muito ao posto de trabalho. Eu não podia admitir ninguém para o mesmo posto de trabalho. E agora o que vem dizer é para o mesmo posto de trabalho ou atividade profissional. E isto alarga, como é evidente, porque eu posso ficcionar, não quer dizer que o faça, mas posso ficcionar um novo posto de trabalho, mas dificilmente ficciono uma nova atividade profissional para aquele mesmo trabalhador. E o mesmo se diga, ou ainda de contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto ou atividade. E, portanto, esta ideia de que
eu impeço novas admissões em função da atividade que concretamente foi anteriormente assegurada, seja no registro de um contrato a termo, seja de um registro de um contrato de prestação de serviços, alarga relativamente à ideia do posto de trabalho. E esta é uma alteração que é uma alteração relevante. No artigo 144, o artigo 144 é o que, e aqui deixo a nota, porque o artigo 144 já estabelecia e continua a estabelecer um conjunto de obrigações de informação relativas aos contratos de trabalho a termo. Muitas vezes nós percebemos, por exemplo, nas entidades empregadoras, que não há uma percepção muito aguda e muito rigorosa, por exemplo, da obrigação de comunicar para comunicar à CIT o motivo da não renovação de um contrato de trabalho a termo de uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. Nós muitas vezes percebemos que as entidades empregadoras nem sequer têm bem essa percepção, e o desconhecimento da lei não escusa, mas nem sequer têm bem a percepção dessa obrigação. E muitas vezes até alguns colegas nossos também não têm isso muito presente, a não ser que trabalhem de forma sistemática com isto. Portanto, esta é também uma oportunidade para lembrar isso, até porque, neste momento, há algum esforço inspectivo relativamente a esse aspecto. Cessação de contratos de trabalho a termo relativamente a trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, entre outras obrigações de informação. O que é que aqui é alterado e é acrescentado no artigo 144, número 3, que é justamente o que estabelece que o empregador deve comunicar a entrada com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, com antecedência mínima de 5 dias úteis à data do aviso prévio, o motivo da não renovação do contrato a termo sempre que estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou um trabalhador no gozo de licença parental, e o que é acrescentado aqui? Ou um trabalhador cuidador. Reparem, esta é a oportunidade para vos deixar esta referência. Uma das novidades do Código é ter consagrado o estatuto jurídico-laboral do trabalhador cuidador. Nós, no fundo, esta realidade dos cuidadores é algo que apareceu na nossa sociedade nos últimos anos, ganhou peso, ganhou regime jurídico e agora ganhou regime jurídico-laboral. E o estatuto do trabalhador cuidador, que está, deixo-vos a nota, não está no diapositivo, mas deixo-vos a nota, está nos artigos 101A a 101H do Código de Trabalho, portanto, nas tais normas que são aditadas, os novos artigos 101A a 101H tratam justamente desse estatuto jurídico-laboral dos trabalhadores cuidadores e, portanto, o que acontece é que também quando estiver em causa a não renovação de um contrato de trabalho a termo de um trabalhador cuidador, existe esta obrigação de comunicação sobre os motivos da não renovação. Portanto, reparem, aliás, o Estatuto do Trabalhador Cuidador o Estatuto Jurídico-Laboral é muito desenhado à imagem e semelhança de todo o quadro de proteção na parentalidade. Há ali, em alguns casos, claramente uma extensão de efeitos. Há ali normas que, no fundo, tinham um âmbito de aplicação no domínio típico, tradicional da parentalidade, e agora passam a ser parentalidade mais trabalhador-cuidador. E, portanto, a alteração no artigo 144 é justamente no sentido de incluir o trabalhador-cuidador na obrigação de comunicação do número 3 do artigo 144 do Código. E depois há uma alteração que está nos artigos 344 e 345 do Código, que tem a ver justamente com a situação do valor da compensação, pela caducidade dos contratos, pela caducidade dos contratos a termo. Isto é, nós tínhamos 18 dias até agora como compensação pela caducidade cada ano de antiguidade para a cessação para a compensação pela caducidade dos contratos de trabalho a termo certo, artigo 344 do Código, número 2, eram 18 dias, passam a ser 24 dias. E esta regra dos 24 dias é a regra que agora também existe no 345 para os contratos de trabalho a termo incerto. Como se recordam,
até agora, os contratos de trabalho a termo incerto tinham um regime de compensação que era função, podia ser de 12 dias ou de 18 dias, conforme o tempo de duração do contrato a termo incerto. Portanto, havia um escalão diferenciado na compensação dos contratos de trabalho a termo incerto. Artigo 345. A partir de agora, quer no domínio do 344, quer no domínio do 345, ou seja, quer no domínio dos contratos de trabalho a termo certo, quer no domínio dos contratos de trabalho a termo incerto, nós temos uniformizada o valor da compensação para os 24 dias. A última nota, estou a ser quase rigoroso na gestão do tempo, a última nota e o último diapositivo diz respeito a 3 notas sobre o regime de cessação do contrato de trabalho. E eu não falarei aqui sobre um aspecto importante associado, digamos, a cessação do contrato tem a ver com o regime da remissão abdicativa, porque dele fará especificamente o professor Leal Amado numa das sessões da responsabilidade dele, mas queria-vos dar aqui também só nota disto. Um aspecto, já abordei antes, ainda que a outro pretexto, tem a ver com a alteração do aumento da compensação resultante do 366, a passagem dos 12 para os 14 dias de distribuição base e de eternidades, por cada ano completo de atividade. Portanto, também aqui há uma alteração. Reparem, naturalmente que isto não voltamos aos 30 dias que tínhamos em 2011. Claro que não voltamos aos 30 dias. Nem voltamos a escalões intermédios. Mas aumentamos os 12 para os 14, o que diz bem aqui um certo sentido do ponto de vista do contexto socioeconómico ou político e também de política laboral relativamente a estas matérias. Portanto, esta alteração está no 366, na tal norma que tem serventia, quer para o despedimento coletivo, pela sua inserção sistemática, quer também para o despedimento por extinção do posto de trabalho e para o despedimento por inadaptação. Naturalmente que este aspecto deve, reitero esta nota, para a norma transitória do número 2 do artigo 35 da lei, e daí a importância da lei, que é onde é que está a regra de cálculo da compensação. Não está no código, a regra de cálculo da compensação está no artigo 35 da lei, no número 2, com uma tal diferenciação entre período de duração do vínculo que cessa e cujo cálculo de compensação se quer fazer, considerando o período da duração até 30 de abril de 2023, a 12 dias, e o período de duração do vínculo a partir de 1 de maio de 2023 a 14 dias. Esta norma transitória do número 2 de 35 da Lei 13 de 2023 tem relevância prática, porque é aqui que está, enfim, nós se formos peticionar isto pensando numa petição inicial, vamos dizer a calcular, de acordo com o artigo 366 do Código de Trabalho, em função com a norma de aplicação no tempo prevista no número 2 do artigo 85 da Lei 13 de 2023, porque é lá que está e não em nenhuma norma do Código. A última nota que queria partilhar convosco também tem, a meu ver, grande importância prática e tem a ver com uma nova norma, portanto, uma norma que aparece, uma nova norma que é o artigo 338, o artigo 338-A do Código do Trabalho, e que tem a ver com, que aparece na lei, volto a dizer, não no artigo 2º da lei relativo às alterações de redação, mas no artigo 13º relativamente às normas editadas, e que tem a ver basicamente com esta ideia, é uma norma toda ela nova, uma norma editada, e visa o quê? Reparem, a norma diz isto, enfim, a maior parte dos colegas estarão com a lei, mas número 1, que é o que importa, o número 2 tem a ver com a violação e o quadro contra o ordem nacional, como muito grave. Não é permitido recorrer à aquisição de serviços externos a entidade terceira para satisfação de necessidades que foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho. Reparem, aqui o tema é este, é que muitas vezes, portanto, a norma tem mesmo por epígrafe proibição do recurso à terceirização de serviços.
O tema aqui é um tema relevante. Porquê? Porque muitas vezes, e portanto há aqui uma norma que proíbe, diz não é permitido recorrer à aquisição de serviços externos a entidade terceira para satisfação de necessidades que foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho. E depois diz, perdão, número 2, a violação do disposto no anterior constitui condenação muito grave, imputável ao beneficiário da aquisição de serviços, não é ao prestador. É ao beneficiário, isto é, à anterior entidade empregadora das pessoas que foram objeto do despedimento coletivo ou que foram objeto do despedimento por extinção de posto de trabalho. Reparem, porque é que isto é importante? Isto é importante porque muitas vezes, quer no despedimento coletivo, quer no despedimento por extinção de posto de trabalho, no preenchimento da respectiva fundamentação, as entidades empregadoras e nós, advogados, na assessoria prestada às entidades empregadoras, invocávamos justamente porque por razões de racionalidade económica ou financeira se mostrava mais adequado e mais equilibrado fazer o outsourcing de determinado tipo de atividades. Vida é o exemplo das atividades de limpeza, vida é o exemplo das atividades de segurança, entre outras. E, portanto, isto era com frequência utilizado, era com frequência utilizado na fundamentação jurídica ou económica do recurso, quer ao despedimento coletivo, quer ao despedimento de prestação de posto de trabalho. E, portanto, o que é aqui relevante é nós percebermos que, nessa circunstância, nós passamos a ter aqui uma condicionante forte. Claro que é uma condicionante circunscrita no tempo. Não é permitido recorrer à aquisição de serviços externos em entidade terceira para satisfação de necessidades por um trabalhador com os contratos de iniciação nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo. Decorridos 12 meses, esta questão, este impedimento, naturalmente já não existirá. Mas eu trago aqui isto por duas razões. A primeira razão é porque é uma norma nova e que tem, digamos assim, este sentido. E a segunda razão é que de facto, ela contende com aquilo que era, com alguma frequência, usado na justificação, na fundamentação, quer no despedimento coletivo, quer no despedimento por extinção do posto de trabalho, e, portanto, as empresas faziam-no e nós, advogados, de algum modo, suportávamos depois, muitas vezes até do ponto de vista documental, suportávamos essa fundamentação. Temos de ter aqui isto em devida conta, do ponto de vista daquilo que é daquilo que é este novo quadro normativo. Caras colegas e caros colegas, eu com isto termino o meu caderno de encargos para hoje. Com isto termino o meu caderno de encargos para hoje e vou aqui interromper o compartilhamento. Sem prejuízo ele depois poder ser, eu poder facultar e poder ser utilizado e distribuído pela delegação. Eu falo-ia. E, portanto, no fundo, recapitulava aqui a minha preocupação relativamente à sessão de hoje. Aspectos gerais de enquadramento relativos, que me parecem relevantes, relativos à questão da Lei 13/2023, e não é, dei-vos agora o exemplo do cálculo ou do cômputo resultante, ou da nova relação de 366, a regra e a invocação que será necessário nós, advogados, fazermos, se tivermos que justificar, não está no código, está na lei. E depois 2 pontos específicos com as alterações, apenas com a localização das alterações em matéria de contratos a termo, em matéria de cessação do contrato. E como vos digo, a questão da remissão abdicativa não estava no meu caderno de encargos, porque será objeto de uma apreciação mais aprofundada por parte do Dr. Leal Amado. Eu voltarei, de acordo com o nosso calendário, na próxima semana, e o que tínhamos aqui combinado, eu antecipava isto e passaria com isto a palavra à doutora Ana Santos, é que eventualmente há algumas questões, eu hoje tenho aqui algumas condicionantes pessoais de horas, até por razões de saúde, e o que combinávamos é que questões que alguns colegas quisessem colocar, se calhar a doutora Ana Santos sugere a forma de o fazerem, não sei se aqui no contexto neste próprio contexto, se por e-mail, plataforma qualquer, por outra forma qualquer, e eu tentaria na sessão da próxima quinta-feira, até que começamos mais junto logo à hora, e sem enquadramentos e sem agradecimentos sempre gratificantes e gostosos,
eu tentaria, no fundo, poder ver o que é que algumas questões fossem colocadas e podíamos também abordar e conversar sobre elas, e até eventualmente estender a sessão, que eu na próxima quinta-feira terei mais essa possibilidade do que tenho hoje. Doutora Ana Santos, muito obrigado mais uma vez e deixo-lhe a palavra. Muito bem, conforme referia o Dr. Rui Assis, os colegas que eventualmente tiverem alguma questão a colocar deverão transportá-la para a próxima sessão e o Sr. irá responder certamente. Resta-me agradecer-lhe esta brilhante exposição prática, que entanto contribuiu para o esclarecimento de aspectos relevantes desta nova lei. E, conforme já referiu, relembrar aos 217 colegas que por aqui estiveram, que a próxima sessão deste curso será no dia 11 e será também da responsabilidade do Dr. Rui Assis. Muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigado. Cumprimentos, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigada. Muito obrigado.